Grécia Antiga, sobre filósofos pré-socráticos, antes desse alter ego do Platão, porque o filósofo vai me queimar agora, mas não tem nenhuma prova que ele existiu. Exatamente, Sócrates. Então eu vou falar para você da escola de Mileto e de Abdera, que eram duas regiões do Império Grego, que geraram grandes pensadores, dentre eles Leucipo, mas o principal, o Demócritus, ou Demócrito, que disse o seguinte, ele falou que na natureza existem elementos, são eles ar, terra, água, fogo e o místico, o cósmico, o metafísico, o éter divino. Esses elementos eram constituídos, exceto o éter, evidentemente, eram constituídos por partículas unitárias, coisas indivisíveis na concepção desses teóricos. E estas coisas indivisíveis levaram o nome de átomo. Mas é muito interessante salientar, afinal, se você esteve encarcerado no passado e fez a prova do Enem no formato PPL para pessoas privadas de liberdade, você encontrou uma questão que está no livro do Platão, lindíssima, falando justamente sobre esse estudo que o Platão fez sobre os pré-socráticos e mostrando que a ideia de átomo deles estava muito mais atrelada ao estado físico das coisas do que efetivamente a partícula estrutural e fundamental da matéria. Por isso eu trouxe aqui para você, a foto de átomos que eles achavam que eram constituintes de sólidos, líquidos e gases. Eles achavam que sólidos enfim, em demasia, todos eles eram feitos pelo mesmo átomo. E como eles tinham rigidez, eles não tinham fluidez, eles tinham forma fixa, eles eram ou cúbicos ou piramidais, como você está vendo, tetraédricos. Por quê? Porque assim eles não saem rolando por aí. E o sólido não rola com facilidade, ele não tem fluidez. No entanto, os gases e os líquidos, por serem fluidos, eles deveriam ter formatos esféricos. Logo, o átomo de todos os líquidos, do fogo, gás em geral, todos eram átomos com facilidade para mobilidade, para agitação. E isso levou a crer, pessoal, que o átomo antigamente, ele estava muito mais associado, querido, às fases da matéria, do que efetivamente a constituição, sabe, identitária da matéria. Ou seja, qualquer líquido era feito do mesmo átomo para eles. Qualquer sólido era feito do mesmo átomo para eles. E os gases, átomos de gases. Então essa foi a questão do Enem PPL do ano passado, que sempre é uma boa fonte de pesquisa para eventuais questões futuras, né? Então eles estão ligados muito mais às fases da matéria, ok? Do que qualquer outra coisa. E, mais uma vez, é interessante salientar algo que a gente acaba anestesiado, alienado, não percebendo. Hoje em dia, se eu te digo uma coisa, tu quer que eu prove. E eu posso prová-la matematicamente, mas tu não vai dar credibilidade para mim, porque não tem experimento, não tem dados práticos, empíricos. Isso é um resquício claro de duas vertentes filosóficas, a empirista e a positivista. Antigamente as coisas não eram assim, ninguém estava nem aí para a experiência. A coisa era uma fala. Se tu conseguisse manter uma ideia, ideias são poderosas, as pessoas aceitavam aquilo como uma verdade absoluta. Senão elas te refutavam. Se chama dialética grega. Do que eu estou falando? Tem que saber isso. Tu vai encontrar no tema essa informação. Querido, nessa época não houve empirismo, então não houve experimento. Experimento. Não tem base experimental. O modelo atômico aqui é no achismo. Olha, a gente acha que é assim e deu e ponto. Prova? Não tem como provar, é na fala. Me ganha aí na verve, me ganha no diálogo. Se tu me ganhar, tu passa a ser verdade. Senão, eu sou a verdade. Funciona assim, de certo modo. Então, eles vão salientar isso para você, porque esse foi o primeiro e último grande, veja, modelo atômico não experimental. Depois de 2.200 anos, as coisas evoluíram muito e o empirismo de Newton, o positivismo de Augusto Comte trouxeram raízes assim bastante profundas nas nossas crenças, pensemos assim. Deste modo, o que acontece? Você começa a ter tudo como, sabe, sendo comprovado experimentalmente ou tendo que ser comprovado experimentalmente. E o primeiro a fazer isso foi esse cidadão aqui, grande cientista, matemático, meteorologista, obviamente sem vida social, Sir John Dalton, que em 1813 escreveu um best-seller para a época, The New System of Chemical Philosophy. O que o Dalton fez? O Dalton foi disruptivo, ele jogou na cara da sociedade. Olha só,
átomos de elementos diferentes são diferentes. Toma, absorve essa. E foi um choque, porque na época as balanças de precisão elas já eram muito bem desenvolvidas. Tanto que um francês que foi decapitado na Revolução Francesa, né, exatamente, o nome dele é Lavoisier, você conhece? Esse aqui, ó, esse sou eu modelando, vê que eu não tenho exatamente a afinidade com esse senhorzinho aqui foi retratado pelo pintor oficial de Napoleão, morreu em 1794, Jacobina, essa esposa dele de 13 anos, não parece, eu sei, mas ela tinha 13 anos, veja que é terrível esse tipo de relacionamento. Então, esse senhor, junto com a Mary, escreveram um livro maravilhoso chamado De Tratado da Química Elementar, onde quem não leu guarda a frase que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A conservação da massa, foi isso que ele trouxe. Ele disse que se você tinha 10 gramas de reagente, você tem que ter 10 gramas de produto. E não é a mesma coisa, é uma nova substância, mas os 10 gramas se perpetuam, se mantêm. Tá, e daí? E daí que o Dalton pegou essa ideia e ele começou a criar muito em cima. E ele evoluiu para um ponto que vocês vão odiar agora, tá? Vou falar rápido, chamado de estequiometria. Calma, a culpa é desse senhorzinho aqui, ok? Então, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele disse que elementos diferentes, átomos de elementos diferentes, desculpa, peço perdão, fazendo a correção aqui, átomos de elementos, vamos colocar aí o elementos diferentes são diferentes. Isso não é uma bobagem, na época não era, querido. Como eu te falei, diferentes são diferentes. Na época, sólido era sólido, líquido era líquido e assim por diante. Ele que disse que não. São diferentes, ok? Então, isso é muito importante e trouxe uma ideia de vários e vários tipos diferentes de elementos químicos. E aqui eu trouxe um pedaço do livro dele para você ver no próprio livro, ali na página de número 62. Essa é uma folhinha onde ele mostra os elementos que até então haviam sido descobertos. São pouquíssimos. Hoje temos 118, não é? Só tinha isso aqui, tá? E como ele não tinha ainda muita noção didática de como representar os elementos, ele os representou como bolinhas. Por isso essa coisa da bolinha, do átomo bolinha, desde a primeira, digamos assim, representação escrita do átomo, a gente sempre traz ele como bolinha. Então, tinha o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, que era uma bolinha assim inteira, pretinha, e vários outros, como você está vendo. A PUC que adora isso, né? Ela já cobrou várias vezes questões sobre o modelo de Dalton e tal, para você escrever de acordo com o modelo de Dalton. Tá, e daí, professor, o que isso tem a ver? Bom, como a grande tecnologia da época era a balança, o Dalton trabalhou com uma coisa chamada de leis ponderais. O que são leis ponderais? São leis relacionadas às proporções de massa. Ponderais. Ou seja, explicando para o leigo, ele analisou, querido, massas. E fez uma análise precisa, foi maravilhosa a análise dele, né? Incrível o trabalho dele. Além disso, além de analisar massas, ele trouxe uma definição que até então faltava assim, na natureza e na ciência, que é a definição de reação química. Ele disse que reação química, reação é um rearranjo atômico. Reação é um rearranjo, esse verbo é bem importante, rearranjar, atômico. Tá? Isso é muito importante acerca do modelo de Dalton. A gente vai estudar em estequiometria, que a lei dele é a lei das proporções múltiplas, porque ele foi o pioneiro na descoberta da água como H2O, porque na maioria na história da humanidade, pessoal, a gente sabe que água é H2O só depois do século XIX. Até o século XIX a gente achava que água era HO, só isso. E na verdade antes nem isso, nem se sabia. Mas para muito tempo, muito tempo, a água era só H e O. Tá, e daí, professor, o que isso tem a ver com a aula? Eu vou mostrar para você. A teoria dele é muito interessante, como o Enem mesmo mostrou, tem caído bastante na prova. Ele disse o seguinte, se você pegar aqui o hidrogênio e reagir com o oxigênio, você vai formar essa nova coisa chamada de água. De acordo com Lavoisier, na lei da conservação das massas,
Se você pegar 1 grama de hidrogênio, proporcionalmente, ele só pode reagir com 8 de oxigênio e formar 9 de água. Conservou. Prost mostrou que isso não se, digamos assim, estagnava. Essa proporção, ela sofreu uma manutenção, ou seja, ela se mantinha. Se você dobrasse a quantidade de hidrogênio, você teria uma reação com o dobro de oxigênio e tudo isso se converteria no dobro de água. E, por conseguinte, se você quadruplicasse os valores, você teria 4 vezes mais todos os valores aqui. Tá, professor, e o que isso tem a ver? Isso é mais do mesmo. Querido, não seja presunçoso. A gente não é só o que sabe, a gente é tudo que a gente poderia aprender ainda. A gente aprende isso às duras penas, às vezes, na vida. Então, sempre seja humilde em relação a essas coisas, porque agora eu vou te mostrar por que é importante isso. Observe que 8 dividido por 1 é igual a 16 dividido por 2, que é igual a 32 dividido por 4. Isso mostra que o hidrogênio, em relação ao oxigênio, é sempre 8 vezes menor dentro da água. E a porcentagem de hidrogênio na água é de 11% hidrogênio e já o oxigênio, 89%. Então, o que o Dalton nos mostrou? Que em uma gota, ficou célebre essa frase, ou em um oceano de água, a porcentagem de hidrogênio para oxigênio é exatamente igual. Então, para que você tenha em quantidades absurdas de reação química uma conservação da massa, bem como para quantidades extremamente pequenas uma conservação da massa, o átomo tem que ser uma coisa dura, uma coisa forte, uma coisa assim resistente, porque ele não se quebra, não se esvai, ele não se desmancha, não se divide, não se decompõe, afinal a massa se perpetua. Então essa foi a explicação que ele deu para uma coisa chamada de bola de bilhar, que a gente adestradamente está acostumado a memorizar e decorar. Vamos lá? Ó, o que é a bola de bilhar? A bola de bilhar, que é esse átomo aqui, só poderia assim o ser se o átomo de fato fosse maciço, muito compacto, fosse comida não perecível só, imperecível, ou seja, não se decompusesse, extremamente denso para aguentar as batidas com outras bolinhas, outros átomos, e bem como um átomo identitário. O que é um átomo identitário? É um átomo que tem identidade. Sol do ouro é igual ao do ouro, Sol da prata é igual ao da prata, Sol do cobre é igual ao do cobre. Essa foi a questão do Enem agora de 2019, falando literalmente sobre o modelo atômico de Dalton. E a única palavra que eu peço que você grave e jamais esqueça sobre Dalton é o seu experimento, não a sua ideia, que é análises de massa. E massa é a palavra-chave para ele, porque o paradigma da época era a balança, era a massa. As pessoas faziam pesagens com uma, digamos assim, precisão clínica, e as pessoas pensavam só em cima disso. No entanto, correu por, digamos assim, pelas beiradas, uma teoria oriunda da Itália, de um grande cientista de nome Alessandro Volta, que chamou a atenção de um outro conterrâneo médico de nome Galvani. O Volta empilhou um monte de metal assim um em cima do outro e quando ele ligava as pontinhas dava uns choquezinhos. E as pessoas acharam incrível aquilo, uma nova tecnologia, geração de eletricidade. Aí o Galvani maluco profanava túmulo para dar choque em cadáver, e os cadáveres se mexiam loucamente, e aí como as pessoas não sabiam explicar aquilo, disseram, evidente, nós temos uma energia dentro de nós, uma bateria, uma força vital, uma força intensa, uma força estranha, né, para parafrasear o poeta, que nos move. Então eles levavam para os sofisticados ingleses da era vitoriana, nas academias de ciência, para que toda a comunidade pudesse ver cadáveres se mexendo. Dava um choque, cadáver se mexia, dava um choque, cadáver se mexia, eles achavam o máximo aquilo. Daí uma inglesa, né, casada com um poeta chamada Mary Shelley, resolveu escrever um romance sobre isso chamado Frankenstein. Aí o que isso tem a ver com a aula? Vou te explicar. Se a sociedade chegou num ponto de achar que o choque curava tudo,
A morte, fazia a rãzinha ressuscitar, a cabeça do morto lá dá uma piscadinha, né, a mãozinha do morto dá um joinha, um ok, ou até, enfim, uma criança que não para de correr, ficar quietinha, meu filho está muito problemático na escola, professor, o que eu faço? Um pouquinho de eletrochoque, ele vai ficar tranquilo, tranquilo. Isso se chama paradigma, querido. Se tinha uma grande tecnologia chamada eletricidade, as pessoas achavam que o problema, a solução para os problemas do mundo se concentrava na eletricidade. Graças a Deus, uma pessoa em sã consciência, chamada J.J. Thomson, resolveu pensar, as pessoas são malucas, estão dando choque em morto, criança, em rã, só um pouquinho, eu vou dar choque na matéria. Isso sim talvez seja bastante producente. Aí ele começou a dar choque em quê? Em tudo. Sólidos, líquidos, mas principalmente em algo que virou uma moda na época, gases rarefeitos. Ah, mas que bobagem, professor, por quê? Ah, querido, lembra do Newton? Só enxerguei mais longe porque subi nos ombros de gigantes. Porque muitas pessoas, ao darem choques em gases rarefeitos, viam uma luminescência se formando. E Maxwell, um físico, já havia dito que cargas elétricas em movimento geram emissão de luz. Haja visto um raio que cai e você enxerga, um curto-circuito que você vê fagulhas, um taser que você usa para brincar com o seu irmão mais novo. Sempre que você aperta, dá a fagulha mostrando o movimento ordenado dos elétrons. Então o J.J. Joseph John Thomson, Nobel, né, de Física, perdão, me engasguei, ele descobriu uma coisa fantástica. Fantástica. Ele fez isso aqui, ó. Primeiro vamos personificar a ideia, né? Que é sempre bom para aprender, para você não ver que é uma coisa estanque no seu livro, uma coisa assim, sabe, gravada e só um nome frio. Esse é um vídeo do Thomson, tá aí? Esse senhorzinho simpático. Genial, esse cara é brilhante, porque na época, com a tecnologia que ele tinha, o que ele fez foi um troço espetacular. O modelo dele que é um pouco controverso, mas a ideia dele era fantástica. Então ele estava falando aqui, se pronunciando depois do seu ser laureado com o Prêmio Nobel. O que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ele usou exatamente isso. Isso é uma bomba de vácuo, é um vidro, exatamente. Dentro tem gás rarefeito, normalmente gás nobre, porque é fácil de torná-lo rarefeito. Ele pegou o quê? Ó, vou mostrar pra você. Ele pegou uma pilha, assim, tá vendo? Pilha. E numa pilha, tá vendo, querida? Tem um polo negativo e um positivo. Então não foi você que inventou, veio escrito. Aí ele ligou no negativo, ó, negativo, tá vendo? E aí ligou aqui, ó, negativo. Quando ele faz isso, esse automaticamente é o polo o quê? Negativo, né? Porque está escrito o quê? Negativo, tudo bem? Agora ele vem aqui do ladinho e liga outra boquinha de jacaré, como você viu ali, ó, no polo positivo. Essa aqui já não vai dar para ligar, é oxidou. Agora sim, ó, positivo, e ligou aqui, então esse aqui é o quê? Polo positivo. Tá, desse modo ele já estabeleceu a DDP, diferença de potencial, que é o negativo e o positivo. Vou escrever isso para você. Negativo e o positivo que está grudadinho aqui embaixo. Tá, professor, e daí o que isso tem a ver? Calma, querido, o professor vai te mostrar. Vamos ligar aqui a eletricidade, vamos dar um choquezinho? Vamos lá, liguemos a eletricidade. Olha ali, percebeu? Ah, é claro, isso aqui é um projetor. Não, querido, isso aqui é um condutor, ó, é uma pilha, tem uma pilha aqui embaixo. Não tem um projetor ali, não. E a minha observação explica pra gente agora por que isso. É assim que funciona a ciência. Você está vendo, então está acontecendo. Contra fatos não tem argumentos. Ganha quem tiver a explicação mais bonita, mais lúdica, mais interessante. Explica pra gente aí o que acontece aqui. Professor, elétrons... Elétrons, eu nem sabia o nome do elétron. Tu está pulando, tu está sendo adestrado. Adestrado fala isso, dá respostas prontas. Eu quero que tu pense um pouquinho para entender. Vamos começar a construir algumas coisas básicas. Primeiro, esse feixe, vamos chamar essa luz de feixe luminoso, esse feixe está sendo projetado aonde? Na direita ou na esquerda? Como é que eu vou saber? Eu acho que ele está sendo projetado aqui. Tá, então deixa eu te perguntar, a sombra está onde? Está lá. Significa que a luz está saindo daqui e indo para onde? Para lá. Esse é o vetor da luz. Se a luz está saindo daqui, que polo é esse aqui? Negativo. Então veja, essa luz que está saindo daqui é uma luz negativa, por vários motivos. Primeiro, porque ela está ligada no polo negativo. Segundo, porque ela está indo para o polo positivo e coisas negativas vão para o polo positivo. O nome dessa técnica que você dá choque em tudo se chama eletrólise.
E na eletrólise, o polo negativo se chama catodo ou cátodo. E o polo positivo, anodo ou ânodo. Então esses nomes já vêm prontos também. Esses raios negativos que estavam sendo formados aqui, o Thomson chamou de raios do cátodo. Veja que ele era muito criativo. Catódicos. Desse jeito. E ele começou a ficar intrigado, primeiro, que esse raio catódico, ele era corpuscular. Fala direito, professor. Tá, eu vou tentar explicar, né, para o leigo. Ele é a matéria. Como assim? Como era a matéria? Tem sombra lá? Sim ou não? Se tem sombra é porque esse raio não passa por esse obstáculo. E se ele não passa pelo anteparo, ele é matéria, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então é matéria. Então ele descobriu o quê? Raios catódicos. Ele descobriu que o raio era matéria. Raios catódicos são matéria. Vamos lá. É matéria e é negativo. É matéria e é negativo. É negativo. Ok? Desse jeito. Fechou. Essas eram as observações dele. E ele começou a quebrar a cabeça para entender, para tentar explicar isso. Como isso acontecia? Se você tem dificuldades em elétrica ou eletromagnetismo na física, é legal sempre você usar um sistema hidráulico para equiparar, porque é basicamente a mesma coisa. Ao invés de positivo e negativo, você num sistema hidráulico teria diferença de altura, caixa d'água, torneira. Ao invés de cano, você tem aqui o fio. Ao invés de água correndo, você tem elétrons. Então, no caso não posso falar nessa palavra ainda, porque ela não existe, desculpa. Mas tem eletricidade correndo para lá, como se a água estivesse correndo para lá de um cano para outro. Olha a ideia absurda do Thomson. Olha só o que ele pensou. Ele pensou assim, ó, aqui tem átomo. Se está saindo um monte de carga negativa daqui para lá, e quando não tinha corrente elétrica, não brilhava, e quando teve corrente elétrica começou a brilhar, é porque a corrente elétrica, quando passa aqui, ó, olha o que ela faz. Ela arranca coisas negativas, ó, do átomo. Essas coisinhas negativas se desprendem e, de acordo com a teoria de Maxwell, toda e qualquer carga elétrica em movimento gera luz. Tipo raio. Já se sabia que existiam raios. Né? Isso já faz muito tempo. Então as pessoas explicavam raio dizendo que era uma grande, uma grande fluidez de cargas elétricas. Então toda carga elétrica em movimento gerava luz. Ele usou a física até então já descoberta para dizer justamente isso. Ele disse que quando a corrente elétrica passava aqui, ela era tão imponente, tão forte, tão potente que ela arrancava todas as coisinhas negativas que esse átomo tinha e fazia com que elas ordenadamente fossem para o lado enfim, positivo. E ele fez vários e vários testes, vou falar só de alguns para vocês, observe. Ele conseguiu calcular de uma forma brilhante, impressionante como ele fez isso. O cálculo é impossível de se reproduzir, mas ele fez, vou mostrar um breve esboço para você. Ó, ele conseguiu, depois usando campos elétricos e magnéticos, eu não tenho vídeo do elétrico, mas do magnético eu tenho. Todo campo, regra da mão direita, não sei se você lembra, todo campo elétrico ele gera um campo perpendicular magnético, né? Então ele mostrou isso com o ímã. Ó, quando você aplica aqui a um ímã, veja, sofre alteração, deflexão. Lembra disso? Tá, e daí? Se sofre deflexão é porque realmente isso aqui são cargas elétricas, é eletricidade, é coisa negativa de fato. Aí ele quis provar qual era a massa disso, e aí que vem a genialidade. Essa é uma experiência já um pouco mais a posteriori, né? Na época ele fez de um jeito muito mais truculento. Olha que interessante, tanto que gerou Nobel para ele, né? Olha que legal, deixa eu voltar aqui, acho que tu perdeu. Perdeu ali. Ó, tá vendo ali? É um moinhozinho, tá vendo? Um dos lados é o negativo e o outro é o positivo. Negativo, positivo. Como é que tu sabe que tá assim agora, professor? Na verdade, eu sei por causa do movimento, porque isso aqui é um alternador, né? Então ele alterna os polos conforme você quer. Você vai trocando, ele vai alternando os polos. Mas veja, olha que interessante. Ó. Ele ligou isso aqui. Aqui tem o mesmo gás rarefeito. Isso aqui é um moinho que tem uma resistividade muito pequena ali na roldana e as pazinhas. Olha que coisa brilhante. Não no sentido de brilhar, mas de genial. Olha ali, tá vendo? Então sai daqui, vem pra cá e empurra o moinho. Se empurra o moinho, tem massa. Obviamente, é matéria. Aí sabe como ele calculou? Bom, daí você pergunta para o seu professor de física, né? Que, enfim, vale detalhar isso. A fórmula base que ele usou foi essa. Força é igual a carga vezes a intensidade do campo elétrico. E se força é igual a massa vezes a aceleração,
tá vendo? E você sabe basicamente qual é a intensidade do campo elétrico, você consegue, vou colocar aqui, ó, campo elétrico. Você consegue determinar uma coisa chamada de razão carga-massa, que foi o que ele descobriu. Ele descobriu a razão entre a carga e a massa dessa coisa negativa. Depois um cientista de Chicago, que fez um troço assustador, não dá nem para explicar, as pessoas não vão acreditar, o nome dele era Millikan, ganhou o Nobel em 1922. Ele pegou uma panela e começou a borrifar as gotinhas, bem pequenininha na panela, e aí com o microscópio ele ficava olhando as gotinhas. Aí a gotinha caía assim, ela ia caindo, 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 e aí ele fez o quê? Ele emitia raios X aqui na gotinha para ionizar, para transformar essa gota numa gota de óleo carregada positiva ou negativamente. Aí quando ele começava a passar isso aqui, essa gota ficava carregada. Vamos supor que ela ficasse carregada negativamente. Ele colocava uma placa, assim, positiva e uma negativa. Uma positiva, eu vou colocar aqui, ó, negativa. Por quê? Como ele tinha um equipamento para regular a intensidade da eletricidade, ele fazia o seguinte, ó, vou mostrar para você, foi brilhante o que ele fez, é espetacular uma pessoa pensar num troço desse. Ele começava a aumentar a intensidade disso aqui até fazer a gotinha ficar parada, suspensa no espaço. Quando ela ficava suspensa no espaço, a força-peso dela era exatamente igual à força do campo magnético, a força eletromagnética, assim, desse jeito. E daí ele conseguiu calcular com uma precisão quase que analítica, errou por muito pouco mesmo, a massa dessas cargas negativas, graças à razão carga-massa calculada por Thomson. Então, em poucas palavras, queridos, eles conseguiram descobrir de um jeito super primitivo qual era a massa desse troço aqui, que é de 9,11 vezes 10 na menos 28, muito pequena, grama. Essa era a massa dessa partícula negativa, dessa coisa negativa. E além disso, a carga coulombiana também era de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Isso é obviamente valor em módulo, como é uma partícula negativa, ela tem que ter uma carga negativa. Então os físicos da época brincando com gotinha de óleo, tentando manter ela lá suspensa, vendo a relação entre o peso e a força, vendo as relações de força dos campos elétricos, eles conseguiram descobrir essa coisa extremamente levezinha e negativa. Então, se você odeia a química com toda a sua força, tem quem focar o seu ódio. Tem em quem você literalmente, né, pontuar o seu ódio. E essa pessoa é esse serzinho aqui. Né? Ele é o responsável por essa matéria odiosa por muitos alunos, chamada de química. Porque a química é a ciência que estuda os elétrons. Né? E ele foi o descobridor de quem? Ô, Thomson, olha só, é raio catódico e baixo astral, ninguém vai gostar. Precisa de um nome diferente, uma coisa assim que tenha maior apelo social. Né? O que eu posso chamar? Tá, não sai luzinha? Sai. Qual é a cor que tu vê assim mais comum? Âmbar. Tá, então vamos no grego. Electron, do grego, âmbar. Daí surgiu a expressão do elétron. Portanto, você vai encontrar muito esse cara se cair modelo atômico na PUC, evidentemente, que é a universidade que mais gosta de lidar com Thomson, adora Thomson, e você vai ter que marcar a alternativa que diz assim, ó, natureza elétrica da matéria. Se falou em choque, querido, tu não marcou Thomson, desculpa, tu errou uma questão. Isso é terrível. Natureza elétrica da matéria. Ok? Tem que saber isso. Ele foi responsável por dar choque e descobrir que o Dalton tecnicamente estava errado. Porque se a corrente elétrica arrancava os raios catódicos, então a matéria tinha coisa negativa. E se ela tinha coisa negativa, consequentemente também tinha partículas positivas. Então a matéria ela era divisível em positivo e negativo. Outra coisa que ele inventou aqui foi o nome do elétron, né? Raio catódico foi o primeiro nome. Raios catódicos. Tódicos. Foi o primeiro nome dado ao elétron. Então vou escrever aqui para você. Elétrons. A gente simboliza o elétron, é universal, dessa forma, com aquele E e um tracinho em cima. Certo? Além dos raios catódicos, evidentemente, tinham os raios que eles chamavam de canais ou anódicos. Raios anódicos eram as partículas positivas. No entanto, ainda não havia sido descoberto, justamente com propriedade, o que era aquela coisa positiva, até porque a ideia dele foi absurda. Tá? Os raios anódicos
evidentemente eram os positivos. Então vou colocar aqui essa parte positiva, certo? Essa foi a teoria do Thomson e, de fato, pessoal, pelo amor de Deus, não esqueçam nessa parte do experimento que ele fez isso analisando descargas elétricas em gases rarefeitos. Então ele fez a análise de descargas elétricas em gases rarefeitos. Gases rarefeitos. Pessoal, eu não tenho tempo hábil para mostrar toda a riqueza e nem competência, né, do esboço matemático do Thomson, mas o seu professor de física vai trabalhar com coisas parecidas na parte de eletromagnetismo. Lá ele pode mostrar com riqueza de detalhes, afinal é justamente a área da física, e mostra para você razão, carga, massa, de novo. Então eu expliquei para você de uma forma bastante simplificada, mas de fato a forma efetiva como foi feito, pela força do campo elétrico, pela deflexão dos raiozinhos, né, pelo moinho que se mexia e a gotinha de óleo de Millikan que permitiu com precisão descobrir justamente isso. Tá, professor, mas e aí? Como é que era o átomo dele? Era a coisa mais absurda do mundo. Era aquela coisa, aquela ameba, sei lá o que é aquilo ali, um slime, né? Que as crianças brincam. Essa coisa nojenta chamada de pudim de passas. O pudim de passas era nada mais nada menos que uma massa positiva. Dentro desta massa positiva havia elétrons. Então avião-se de existir não sofre deflexão. Havia elétrons, e aí vem um verbo, incrustados dentro da massa. Eu gosto de, ao invés de chamar de plum pudding, como ele chamou, pudim de passas, chamar de panetone, com aquelas coisas odiosas, chamadas de frutas cristalizadas, que se você gosta, mostra muito sua idade mental. Né? Você é uma senhorinha, um senhorzinho morando no corpo de um jovem. Porque quando você corta o panetone, você abre o panetone, dentro dele aquelas coisas horrendas ainda se encontram. Isso é uma ideia interessante, porque muitos desenhos apresentam o átomo de Thomson com elétrons superficiais, não é? É dentro da massa, sabe? Não é só na superfície, é em tudo mesmo. É uma coisa nojenta, é uma geleia, assim, uma gosma, com um monte de elétron dentro. Então, traduzindo de uma forma mais assim formal, mais ortodoxa, mais de cartilha, massa positiva, ou uma massa, né, positiva, que determinava inclusive a própria massa do átomo, era ali que a massa se concentrava. Haja vista que o elétron era extremamente leve. E com elétrons incrustados nesta massa. Ok? Então se você quiser enxergar assim de um jeito mais digital, vou mostrar para você, aqui está o nosso átomo de Thomson, seria justamente esse aqui, tá vendo? Ó, esse é o átomo de Thomson. Segundo ele, óbvio que isso aqui não é a corrente elétrica, tá? Por isso que não está havendo uma alteração. Mas segundo ele, quando a corrente elétrica passava, como se fosse uma mangueira de água super pressurizada, ela arrancava essas bolinhas e essas bolinhas seguiam a corrente elétrica, intensificando, né, justamente a carga elétrica e gerando, segundo Maxwell, grandes emissões luminosas. Então era essa a ideia do Thomson quando ele falava em átomo.